Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 29 de março de 2019. Que fase? Bruno Gagliasso internado e 7 provas do azar de O Sétimo Guardião. Bruno Gagliasso foi internado na manhã desta terça-feira 26 com uma crise de cálculo renal e passou por uma cirurgia. A Globo ainda não informou de que forma a internação do ator vai afetar o cronograma de gravações da novela, mas confirmou que ele está sendo adaptado, mas perder, nem que por uns dias, o protagonista, deve causar grande impacto nos bastidores de O Sétimo Guardião. Essa, porém, é só mais uma das crises enfrentadas nos bastidores da novela que compensa má audiência com muitos bafafás nos bastidores. Dizem por aí que cruzar com um gato preto significa 7 anos de azar, mas acho que ninguém imaginou que esse mito se tornaria realidade em O Sétimo Guardião. Leia também: O Sétimo Guardião detona inferno astral midiático para Marina Rui Barbosa. Mas a verdade é que, conforme o folhetim progride, o gato leão vai assumindo sua forma humana de Murilo Eduardo Moscovis, as crises na novela ficam cada vez pior. Bem que, lá em 2018, Roberto Carlos, cheio de superstições, pensou 2 vezes antes de ter Marina Rui Barbosa em sua especial. Pois é a própria Ruiva o nome por trás de algumas fofocas de bastidores. Confira os 7 maiores de O Sétimo Guardião até aqui. Bruno Gagliasso hospitalizado. Bruno Gagliasso foi internado e deve passar por uma cirurgia para retirada de pedras nos rins. De acordo com o Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, ele já passou por cirurgia e seu estado de saúde é estável. Embora Aguinaldo Silva esteja bem adiantado no roteiro do folhetim, o mesmo não se pode dizer das gravações, e a ausência do ator deve afetar o cronograma de gravações. A infidelidade de José Loreto. O principal problema enfrentado atualmente pelo folhetim envolve a infidelidade do ator José Loreto, que interpreta Júnior. Depois de confirmado que ele havia se separado da esposa, Marina Rui Barbosa foi apontada como pivô da separação e a internet implodiu com boatos e suspeitas, a ponto de Marina ir a público negar qualquer relação com Loreto. O ator também se desculpou publicamente e seguiu negando uma traição. Te juro que nada aconteceu. Marina X Lilia. Antes disso, em janeiro, Marina foi notícia por conta de um suposto desentendimento com Lilia Cabral. A veterana teria gritado com Marina na frente de todos por um suposto atraso, e ainda a chamou de mimada. Lilia negou tudo, mas Marina se limitou apenas a comentar seu horário de gravação, confirmando que chegou no horário programado. Audiência em queda. A novela que sucedeu Segundo o Sol veio cheia de expectativa, pois marcava o retorno de Aguinaldo Silva ao realismo mágico tão lembrado em A Indomada. O resultado, porém, não agradou o público e a audiência começou a cair. O folhetim chegou a ficar 5 semanas sem fazer ao menos 30 pontos. O máximo que alcançou até agora foi 33 em seu capítulo de estreia. Nem o elenco concorda com o texto depois de uma cena onde Eurico Danstubashi trai os guardiães. Sua punição é só transar com outros homens, ficar broxa ou virar um gato. A primeira opção foi considerada homofóbica e, no Instagram, um fã da novela comentou: uma ideia tão idiota, né? Um detalhe que poderia tranquilamente ser descartado do texto sem afetar em nada a trama que, por sinal, já não vem se dando bem em audiência.
Quem curtiu a mensagem foi o próprio Gagliasso, dando a entender que nem ele está satisfeito com o texto. A cura mágica da gagueira. Logo no começo do folhetim, a prostituta Stefânia Carol Duarte sofria de gagueira. Mas, após ser atacada por Sampaio Marcelo Novaes, sua deficiência foi imediatamente curada. Quem não gostou disso foi o Conselho de Fonoaudiologia, que considerou a maneira como a gagueira foi tratada perversa. O resultado do estrangulamento apresentado pela novela não só atribui um sentido positivo ao crime de agressão, como também reforça fundamentos não científicos. Autores. A Globo recebeu sinais de que o azar estava ao lado de O Sétimo Guardião logo no começo, e devia ter dado a misa atenção a eles. Alguns alunos da Masterclass que Silva oferece entraram com um processo contra o autor, alegando que a sinopse da trama foi criada durante as aulas. Como resultado, o folhetim tem que acreditar todos os alunos no final dos capítulos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade, nem a inteligência no jogo, por exemplo? Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. O Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia no livro Filosofia Espírita volume 17, comenta essa questão. A lei que regula a reencarnação dá feições diferentes às vidas sucessivas, compondo regras e facilitando acontecimentos, de maneira a possibilitar o aprendizado das almas em marcha para a evolução espiritual. De certa forma, ninguém perde nada nas linhas da sua educação espiritual. Deus usa de todos os acontecimentos para disciplinar e fazer o aprendizado crescer, pelos métodos que ele achar mais conveniente. O espírito, ao tomar um corpo de carne, certamente que precisa de um esquema, assim como é preciso uma planta do arquiteto para fazer-se um edifício e os cuidados de pessoas que entendem de construção. A mesma coisa se dá no plano espiritual. Ao descer para a carne, o espírito se submete a variados testes ou provações no mundo, mas, dependendo de sua maturidade, do seu interesse pelo bem comum, essas escamas de provações vão caindo como por encanto, pela força do amor e tornando-o livre dos seus padecimentos. O espírito pode pedir essa ou aquela modalidade de vida, mas nem sempre lhe é concedido. Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis. Para tanto, há instrutores espirituais, vigiando todos os processos de reencarnação. Se assim não fora, seria uma terrível desarmonia espiritual, porque quase todos os espíritos que reencarnam não sabem o que querem. Podes fazer uma experiência, perguntando aos homens o que eles desejam para suas vidas, que poderás sentir a realidade. A algumas almas, ou a muitas delas, as reencarnações devem ser impostas para o seu próprio bem. O que podemos explicar sobre os destinos dos homens aos espíritos ser-lhes-á mais fácil entender, são provas, tanto a pobreza como a riqueza, são testes para as almas, visando a educação dos seus impulsos inferiores. A vida é cheia dessas situações. Nós todos nos encontramos em função da aprendizagem, enfrentando todos os tipos de provas, de acordo com as nossas necessidades.
O que chamas de boa sorte de alguns homens, por vezes é má sorte para a alma, porém, em tudo Deus visa o bem, na educação e sabedoria para seus filhos. Vejamos o que diz o apóstolo Lucas, no capítulo 19, versículo 42 e dizia: Se conhecesses por ti mesma, ainda hoje, o que pode te levar à luz. Mas isto está, agora, oculto aos teus olhos. Os que se encontram preparados conhecerão o oculto e libertar-se-ão das garras da ignorância, pelos seus próprios esforços na paz de Deus. Nunca deves deixar de procurar, porque às vezes tudo está pronto, bastando somente os teus esforços, a tua parte para a tua paz interior. O espírita deve procurar sempre as pegadas de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém de seu rebanho vai à luz senão por Ele. O Espiritismo codificado por Allan Kardec teve a honra de vir tornar conhecido Jesus para a humanidade, apresentando um Jesus todo amor, a trazer a esperança em todas as suas feições de luz. Aqueles preparados e escolhidos pelo tempo são chamados para maiores entendimentos. O Cristo antes vivia fora de nós, com o advento do Mestre, em se refletindo pelos espelhos da doutrina espírita, ele penetra e esplende em nossos corações, morando nas nossas consciências, a nos dizer: estou aqui, para a tua felicidade. Os prazeres que são dados às almas para o gozo da vida física são testes, explicáveis pela reencarnação, que serão dados a todos como experiências, assim como também os sofrimentos e todos os tipos de infortúnios. Não há nada errado na escrita divina. O que pensa ser erro, é devido à ignorância das leis que regem a todos e a tudo. Deus é a eterna inteligência e a sabedoria divina, expressando-se no seu amor, não iria errar nos acontecimentos. Quem crê em Deus, aproveita em tudo as lições. Isto é o que deves fazer. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de março de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.